E aí, galera do meu canal, beleza mesmo? Professor Alex Homero, mais uma aula para você. Hoje vamos falar, galera, nossa playlist de literatura do modernismo, segunda fase prosa. Se liga aí, que bem aí no nosso canal, se nossa playlist você já tem modernismo primeira fase e a segunda fase poesia, que a segunda fase é tão grandona que é melhor quebrar em duas aulas, beleza? Peço para você que não está inscrito no meu canal que inscreva-se, tá bom? Tá bem aqui, ó, inscreva-se, beleza? Deixa um likezinho pra gente, um comentário qualquer, tá bom? E divulgue nosso canal para a gente poder continuar esse trabalho maravilhoso aí rumo aos 1.000 inscritos, tá bom? Vamos lá então? Segunda fase poesia já foi. Agora é a segunda fase prosa. Beleza, galerinha. Beleza, beleza. Ó, vamos passar nosso slide aqui. Nossa, tem uma foto que eu tava com o cabelo espetado aí nessa época, galera. Olha só, cabelão espetado aí, ó. Tá? Linguagens, códigos e suas técnicas. Aqui você passa. Comigo você vai conseguir fazer uma excelente prova modernismo brasileiro. Nossa ideia aqui é ajudar você nessa reta final dos seus vestibulares, tá bom? E também no seu dia a dia de escola, colaborando com conteúdo e questões para você. Galerinha, vamos lá, segunda fase. Muito importante se ligar aqui no contexto, tá? Vamos lembrar vocês que nós já vimos segunda fase poesia, tá? Que vai de 30 a 45. Só que na segunda fase prosa, há uma obra que inaugura a segunda fase um pouquinho antes de 30, que é o romance A Bagaceira, José Américo de Almeida. 2 anos depois, a Raquel de Queiroz, bem novinha, uma escritora de apenas 20 anos, gente, escreve o livro O 15. E os dois livros aí são considerados os livros que abrem essa segunda fase. Essa segunda fase ela recebe dois nomes, ó. Tá bem aqui, ó. Tá? Se lá na poesia você chamava de neossimbolismo, aqui você vai chamar de neorrealismo. Ou seja, nós já falamos de realismo, tem na aula para você, não tem? Tá bom? Deixar até aqui para você o link do vídeo para você assistir. Realismo tem Machado de Assis, não é isso? O realismo, ele volta agora, mas não para fazer crítica à burguesia como Machado de Assis fazia, assim como essa de Queiroz também, mas para focar no aspecto social e crítico, especialmente do contexto nordestino. Por isso esse fator regionalismo. Lembra-se que na primeira fase modernista o caráter era mais nacionalismo crítico. Veja como a segunda fase é para uma outra linha. Na poesia uma temática mais universal, na prosa uma temática mais regional. E o Nordeste vai ser o foco aqui dessas duas situações, tá? Indo até 1945, quando vai começar a terceira fase. Galerinha, Congresso Regionalista de Recife. Esse congresso, organizado por Gilberto Freire, conhecido por ter publicado um grande livro, né, um dos grandes livros dele, que é Casa Grande e Senzala, um sociólogo muito importante que você estuda aí na área de humanas, ele organizou um evento para que o Nordeste ficasse mais conhecido culturalmente. Então ele convidou todos os grandes nomes da cultura nordestina na época, seja na escultura, na pintura, na literatura, para discutir o papel do Nordeste frente à cultura brasileira. Tá? Claro que, ao mesmo tempo, era um meio de você jogar o Nordeste para as telas, entre aspas, para a mídia, para que se conhecesse a situação do Nordeste. A literatura, na sua segunda fase prosa, abraçou essa causa denunciando o abandono político e colocando, mostrando o cotidiano da sobrevivência terrível que era em relação à seca aqui no Nordeste. Então a literatura da segunda fase prosa é a mais engajada de todo o modernismo nessa perspectiva aí. Beleza? Galerinha, contexto. Muito importante nos ligarmos no contexto. Estamos no mundo pós-crise de 29, que abalou o mundo todo. No Brasil era Vargas que tem três momentos. Ele entrando no governo em 30, naquela revolução. 32 a eleição, 37 o Estado Novo, uma certa ditadura, e você vai ter uma censura. Ele cria um departamento de imprensa e propaganda, literalmente para vigiar. Muitos presos políticos serão literatos. Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, serão Jorge Amado, vai ser preso político dele. O mundo também está aí assombrado pela Segunda Guerra Mundial e a radicalização política, né, que vem, o contexto às vezes parece que se repete, né, no mundo atual, direita e esquerda. No sudeste do Brasil, uma crescente industrialização, enquanto no Nordeste, um certo abandono. Até porque uma das poucas coisas que o Nordeste tinha que estava dando dinheiro era a questão do açúcar, mas os engenhos vão falir de vez. Isso, aquele mesmo açúcar do século XVI e XVII, né, ele ganha espaço de novo aqui no início do século XX, mas novamente vai entrar em crise. E eu começo a ter uma série de retirantes da seca fugindo dela, indo para o eixo Rio-São Paulo. Ao mesmo tempo, uma concentração de renda com os coronéis nos chamados latifúndios. Uma coisa boa nesse contexto, ó, voto feminino, né?
Uma grande conquista das mulheres aí nesse contexto aqui. Só que você vai ver mulheres nos livros, como a Vitória, né? Que não vai ter direito a voto, não tem mal direito à vida na seca e na vida dura do Nordeste, tá bom? Galerinha, vamos para as características da segunda fase, prosa. O nome pode ser chamado de segunda fase prosa, romance neorrealista ou romance nordestino ou romance de 30. Então, quando você escutar a expressão romance de 30, é a segunda fase prosa, modernismo. É igual poesia de 30, é a segunda fase poesia modernista. É uma literatura documental, foca no Nordeste. Professor, mas só tem nordestino? Tá bom, vou logo falar quem é exceção. Érico Veríssimo, escritor gaúcho, pai em pai. O Érico Veríssimo é pai do grande Luiz Fernando Veríssimo, grande cronista e também contador de histórias da terceira fase moderna. Trabalha com livros voltados para o humor. O pai dele, Érico Veríssimo, abordou o regionalismo do Sul, somente no livro Incidente Antares, onde há todo um viés político. Também foi preso político ele. Então, fora o Érico Veríssimo do Sul, gente, a grande concentração é de autores nordestinos, como a gente vai já ver, na Paraíba, no Ceará, na Bahia, Alagoas e também no Pernambuco, tá? Eu tenho também essa fase, é conhecida por trabalhar o regionalismo, abordando o tema social e o psicológico. Estão lembrados do realismo? Machado de Assis foi gênio em quê? Em análise psicológica. Confere? Pois bem, essa análise psicológica, ela retorna aqui no teu neorrealismo, mas ela vai aparecer com outro nome, introspecção. É um aprofundamento da análise do indivíduo por dentro. Os narradores vão revelar todo o pensamento, toda o psicológico envolvendo o personagem nas suas obras. É um mergulho na alma humana. Mas, ao mesmo tempo, não só falar da questão documental, da seca e da miséria, mas também mostrar o Nordeste, descrever o Nordeste de muitos costumes e muita cultura. Então, vocês vão ver que em segundo plano nos livros, às vezes em primeiro plano, às vezes em segundo plano, você vai ver a cultura do Nordeste sendo trabalhada pelos romancistas. Jorge Amado na Bahia, o Zé Lins do Rego na Paraíba, Raquel de Queiroz no Ceará, na Alagoas o Graciliano Ramos, tá bom? Você vai ter essa abordagem de alguma forma. Aprofundamento das relações homem-meio, que é que tu lembra? Então, algum momento, né, aqui no neorrealismo, você tem traços deterministas. Te lembra alguma coisa? O homem é produto do meio, da raça e do momento histórico. Você vai ver que no Vida Seca você pode aplicar isso perfeitamente. Tá? Então, a desgraça, a seca, a aridez faz o homem também ficar desgraçado, árido, seco, né, por dentro morto. Então, alguns traços envolvendo a tese determinista vão estar presentes em alguns personagens aqui da segunda fase prosa. As temáticas seca, as coisas ruins, né? Fome, miséria, as relações de escravidão ainda mantidas em pleno século XIX, século XX e ainda século XXI, a exploração do homem, especialmente do coronel, em relação o Fabiano do Vida Seca, ele explora a todo momento o professor Tomás da Bolandeira. Ele não tem reação, porque ele não tem conhecimento, e os contrastes sociais, né, os mais pobres, cada vez mais pobres, agregados e quase escravos dos coronéis, como Tomás da Bolandeira, que são os ricos, assim como os políticos, colocados aqui na obra dos nordestinos, beleza? O próprio homem nordestino também é um tema importante. Principais autores. Eu vou começar. José Américo de Almeida é o primeiro livro, é o primeiro relato sobre a seca na fase de 30, é o primeiro romance de 30, ele é de 28, mas é chamado o primeiro romance de 30, aborda essa característica regionalista mostrando o Nordeste e também os seus contrastes sociais, mergulhando no íntimo do ser humano, mostrando toda a sua decepção e a sua desgraça. Quero chamar a atenção para essa frase dele que é terrível, né? Há uma miséria maior do que morrer de fome no deserto. É não ter o que comer na terra de Canaã. Então, a terra prometida para nós é de seca, fome e miséria. Zé Lins do Rego, também da Paraíba. Tanto o José Américo de Almeida como o Zé Lins do Rego são paraibanos. Eles são chamados de ciclo da cana-de-açúcar, porque eles abordam também a decadência açucareira nessas duas, nos livros dele, nessa região da Paraíba, que eram da sobrevivência do nordestino. Nem isso tem mais, tá? Uma marca do Zé Lins do Rego é que ele viveu toda a ideia do engenho. Ele pegou o auge, junto com o pai dele, que era dono de engenho, e pegou o fracasso. Então são romances que têm um caráter memorialista. Quero destacar a análise social e costumes que ele faz no livro, e os seus grandes livros, né? Tem aqui, olha só os títulos dele. Menino de Engenho, onde ele é o narrador. Aliás, são 3 livros que ele é o narrador em primeira pessoa. Menino de Engenho, Doidinho e Banguê, mantive aí o trema porque é o original do livro, onde o personagem é autobiográfico e conta a história, né? Desde a ascensão, passando pelo apogeu e chegando aí ao fim, a desgraça, a miséria, digamos assim, a destruição total
dos engenhos, tá? Bom, outra coisa importante aqui, galera, é Fogo Morto. Esse livro tem uma alusão a Don Quixote, né, o que é interessantíssimo também, tá? Temos aqui uma intertextualidade com essa ideia, ele é um sonhador, mas também mostra a decadência, né? Os caras mantêm a pose de coronel na política, mas mostra a decadência total dos engenhos e do poder na região do açúcar, além de mostrar a miséria dos nordestinos mais pobres. Detalhe, gente, você vê a metáfora? Fogo morto. O fogo dos engenhos não queima mais para produzir o álcool e o açúcar. Raquel de Queiroz, cearense mesmo, macho, primeira mulher a fazer parte da Academia Brasileira de Letras. Ela foi presa política do Vargas, né? Porque ela fez livros muito críticos e ela assinava também textos jornalísticos muito críticos. Estreou bem novinha com o romance O 15, tá? Totalmente atrelada a dois grandes nomes da literatura brasileira. Ela tem um pouco do Alencar, porque ela busca uma linguagem bem brasileira nos seus livros, no caso bem cearense e nordestina, e um pouco do Machado, pela concisão, ou seja, é escrever muito, escrever pouco falando muito nas entrelinhas, ter a concisão textual, além de trabalhar uma análise psicológica intensa nos seus personagens, revelando a miséria do homem sertanejo fugindo da seca. É o tema do livro 15, tá? 3 livros abordam a seca diretamente. O 15, João Miguel, O Caminho de Pedras. Não sei se vocês lembram, mas já teve um seriado da Rede Globo, Memorial de Maria Moura, onde mostra a força da mulher do destino. Então a Raquel é um grande exemplo de literatura neorrealista, de crítica social, abordagem total na obra dela. Graciliano Ramos é o cara, né? Graciliano aqui foi apontado como o novo Machado de Assis, tá? Consegue ser regional e ao mesmo tempo universal, tá? Bastante objetivo, parece muito Machado, gosta de conversar, gosta de fazer uma linguagem concisa, objetiva, usa muito bem os dois discursos, direto e indireto livre. Tem hora que você não sabe se é o personagem ou o narrador que está falando. É um realista nato. Se eu tivesse vivido na época do Machado de Assis século XIX, teriam os dois iam tirar, iam ser assim os dois grandes nomes do realismo no mundo, tá? Concisão, linguagem seca, porque ela aborda essa secura, essa aridez nas suas personagens, e muita análise psicológica nas suas abordagens. Destacar a Angústia, livro em primeira pessoa, São Bernardo, também em primeira pessoa, onde ele mostra o narrador Paulo Honório que vai da miséria, é um miserável e torna-se um coronel rico e muito influente politicamente. Depois perde tudo após o suicídio de Madalena e sua esposa, a quem ele maltratou muito. Então mostra a derrocada dele, a ascensão e a derrocada. Bem coronelismo mesmo no Nordeste. E o único livro dele que é a terceira pessoa, porque o Fabiano não teria condições de narrar o livro. Né? Vidas Secas foi um espetáculo. São 13 capítulos, independente, você pode ler os 13 capítulos sem nenhuma ordem, porque o livro é a trajetória. Olha só os familiares. Fabiano, que vem do grego faba, alimento, é o que eles não têm. Sinhá Vitória, Sinhá de quê? Ele não é dona de nada. Vitória de quê? Vivem na miséria. O nome dos meninos, nem nome, os meninos não têm nem nome. Olha o anonimato social. É o mais velho e o mais novo. Menino mais novo, menino mais velho. E tem a cachorra-baleia, que é uma personagem que parece gente. Tem esse caráter antropomórfico. Já os personagens humanos, o Fabiano parece um bicho. As crianças parecem animais. Então você tem o zoomorfismo e o antropomorfismo. Tem a seca, o latifúndio e a miséria humana. É um livro espetacular. É um livro que todo mundo tem que ler alguma vez na vida, tá? É forte, infelizmente ainda bastante atual. E ele é feito e é narrado em terceira pessoa, com capítulos que são praticamente independentes. Trouxe aqui um trecho para a gente analisar dele. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro. Estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Imagina você caminhar 3 léguas, cerca de 18 quilômetros. Fazia horas que procurava uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados na caatinga rala. Arrastavam-se para lá, devagar, sem a Vitória com o mais novo encanchado nos quartos, e o baú de folha na cabeça. Fabiano sombrio, cambaio, aió a tiracolo, bem nordestino, né, com a espingarda, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão e a espingarda na pederneira. E o menino mais velho e a cachorra balinha atrás. Então ele vai descrever a cena de forma muito equilibrada, muito concisa. Você vê que os períodos são curtos, são quebrados, com muita objetividade na narração. O Enem nos cobrou uma questão desse trecho, gente.
A habilidade 16 do Enem, para quem vai fazer a prova do Enem aí, gente, é aquela que vai avaliar a capacidade do aluno e perceber as características do texto literário. Então, vamos lá ao enunciado. Valentes de uma narrativa que mantém um distanciamento na abordagem da realidade social em questão, já que ele está focando aqui nos personagens, nessa cena, o texto expõe a condição de extrema carência das personagens acuados pela miséria. O recurso utilizado na construção dessa passagem, o qual comprova a postura de se distanciar do narrador, ele está narrando os fatos distantes, ele não está lá na cena. Como é que ele faz isso? Ele caracteriza de forma pitoresca, ou seja, agradável, a paisagem de forma alguma, lugar seco, caatinga rala. Essa letra A é mais comum no romance regionalista, né? Que tem no canal aí para você. Narração marcada pela sobriedade, que é o equilíbrio, a concisão lexical e a sequência temporal linear. Quero lembrar para você o seguinte: tinham andado pouco, ok, observe, a folhagem apareceu longe, arrastaram, há toda uma sequência, né? A narrativa, há uma temporalidade. Então eles vêm, alargavam, caminhavam, andavam um pouco, depois apareceu a folha de juazeiro, arrastaram-se para lá, há toda uma sequência correta, a letra B de bola, há uma sobriedade lexical. Essa questão foi difícil porque o aluno não entendeu o que é sobriedade lexical. Objetividade na hora de narrar. Ele está contando o fato de forma seca, rápida. Você vê que ele não usa, os períodos são curtos. E há uma sequência lógica. Vinham se arrastando, procurando uma sombra, papapá, papapá. Letra C. Cuidado, gente. Metaforizar o espaço, ele trabalha o realismo cru. Ele não está usando metáfora, está mostrando de fato como é a seca e a caatinga rala do Nordeste. Não há aqui metaforização do espaço. Quem faz metáfora no espaço, botando um espaço bonito, idílico, são os romancistas do século XIX. O romance regionalista, como Inocência, do Visconde Taunay, como Alencar. Vou até deixar essa aula para você aqui em cima, você tirar dúvidas sobre o romance regionalista, tá bom? Letra C. Cuidado. Descrição equilibrada entre os referentes físicos e os. Não há nenhuma. Nesse trecho em si, você não tem nenhuma característica psicológica. É mais uma questão do espaço mesmo. Tá? E a letra E, caricatura não, né? Ninguém faz caricatura de personagens. O Ateneu é que tem a caricatura lá do personagem, que é o Aristarco. Bom, para fechar aqui, Jorge Amado, os grandes autores, Bahia, cara da Bahia, né? Um dos autores mais publicados no mundo, em outros idiomas, principalmente Gabriela Cravo Canela, que virou filme, novela e virou romance publicado no mundo todo. Era um escritor debochado, irônico, foi preso na Era Vargas, depois foi preso de militar, ficou muito tempo exilado no Brasil, fora do Brasil, mas era um cara engajado. Ou seja, como modernista ele é perfeito, porque ele trabalha o tema social de forma simples, faz suas narrativas serem populares, com muito humor, com muita ironia, e numa linguagem bem fácil. Ao mesmo tempo, analisa o psicológico do comportamento humano também. E ele mergulhou na história da Bahia, né? Falando do cacau, dos coronéis do cacau, dos costumes, tanto que as obras dele são divididas em ciclos. Tem ciclo do cacau, exemplo, obras como Jubiabá, Cacau, Teatro Sem Fim, já virou até novela da Rede Globo. Ciclo político-social, tem o livro Carnaval e o livro Capitães da Areia, que eu já li, que é espetacular. Os meninos são pequenos assaltantes, delinquentes, que quando eram presos, pela polícia, iam para o reformatório para se socializar e saíam pior, porque lá eram humilhados, né, violentados. Então, um texto muito social, muito pesado do Jorge Amado, bem engajado. Gabriela Cravo e Canela, assim como Tieta do Agreste, são livros do ciclo de costumes. Ele mostra uma Bahia, né, mais assim debochada, com muito caráter sensual, onde a mulher baiana revela-se bem diferente, muitas partes mais eróticas e picarescas. Tudo bem? Galerinha, temos uma questão aqui para finalizar, a número 2, uma questão mais geral. Os romancistas da segunda geração modernista, em sua maioria distantes geograficamente do Grupo Paulista, a maioria era nordestino, mesmo tendo o Érico Veríssimo do Sul. Porque São Paulo, o núcleo paulista ficou mais na primeira fase, né? O Bandeira, que era do Rio, que era pernambucano, morava no Rio, mas Oswaldo, Mário, Menotti, tudo era São Paulo. E eu tenho aqui na segunda fase, fora o Érico Veríssimo aí do Sul, eu vou ter mais a galera do Nordeste que eu acabei de falar, José Lins do Rego, José Américo de Almeida, Paraíba, Raquel de Queiroz, Ceará, Jorge Amado, Bahia e o Graciliano Ramos, Alagoas. Bom, experimentalismo estético, periferia não adoçava, porém sem esse espírito mais de criticar imagens do passado como a geração de 22 fez. Bom, vou deixar aqui o link para você assistir a aula da primeira semana da primeira fase modernista, tá bom?
Interessavam-lhe-se principalmente certos aspectos explorados pelo modernismo, como os temas nacionais e cotidianos, caso do Nordeste brasileiro, e a busca de uma linguagem brasileira. Todo mundo buscou uma linguagem mais fácil, usando muita oralidade, especialmente do Nordeste. Tá? Beleza? Aproveita aí você que é do Nordeste. A rocha, como a gente diz aqui no Nordeste, tá bom? Deixa o seu like aí, inscreva-se no nosso canal. Qual outro traço que marca o romance de 30, gente? Letra A. Reproduzir aspectos estilísticos da literatura barroca? Não, da literatura realista. Letra A fora. Negar todos os traços que marcaram a literatura realista e naturalista? Pelo contrário, vai aproveitar grande parte deles. C. Empregar novas técnicas narrativas, principalmente aquelas que sustentam a introspecção, que é uma análise psicológica aprofundada, tá? E a própria análise dos personagens. Boa, letra C tem rumo. D de dado, linguagem hermética é algo simbolista, fechado, é difícil. Pelo contrário, é que a gente se aproxima da língua do povo. E letra E, idealizar. Idealizar não, é mostrar a vida como ela é. Portanto, letra C para você nessa questão. Olha o que eu fiz aqui para você, ó. Fiz um mapinha mental, né? A minha letra não é das melhores, tá, galerinha? Mas está aqui um mapinha mental do nosso curso aqui que nós tivemos de modernismo. Um mapinha mental para você da segunda fase, prosa. Então, os anéis do rego, botei algumas coisas importantes, tá vendo ali, ó? Tá bom? Você vai enxergar direitinho aí, você amplia para você, guarda aí para você estudar nessa reta final. Muito obrigado. Peço mais uma vez que deixe o seu like, seu comentário, inscreva-se aí quem não se inscreveu ainda, tá bem aqui do lado. Tá aqui, beleza? Um grande abraço, pessoal, e até a próxima.